Muito boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Celso Rei, esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter vocês comigo mais uma vez. E, gente, hoje esse vídeo é um pouco mais informal, é um bate-papo que eu queria ter com vocês brevemente, para falar sobre um assunto que a espiritualidade vem me intuindo e eu tenho acompanhado isso acontecer, que é o seguinte, né? Como vocês podem ter visto no meu último vídeo, ele é longo, mas no final dele a gente traz informações aí a respeito da subdivisão da consciência, né, da questão de Deus aproveitar, né, os fragmentos do espaço-tempo, digamos assim, né, para que haja realidades paralelas, para que o nosso espírito evolua mais rápido, que poupe tempo, né? E eu disse que isso é uma coisa super comum no universo, né? E assim, para alguns isso pode parecer uma informação inédita, realmente é algo que não foi trazido em livros assim de maneira objetiva, direta, muito clara. Mas eu estou fazendo esse vídeo para dizer o quê? Para dizer que esse tipo de informação não é nova. Entende? Claro, não é nova porque o universo, enfim, existe há muito tempo, Deus é eterno, então é claro que não vai ser nova. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: muitos médiums, tá? Estudiosos, espiritualistas, inclusive do movimento espírita, da doutrina espírita, eles têm acesso, tá? A essas informações. Isso é revelado a eles durante a caminhada, a muitos deles é revelado durante a caminhada, e muitos deles têm como parte da sua programação encarnatória falar sobre espiritualidade e trazer um pouco dessas informações. Mas o que tem acontecido? Embora tenham acesso a essas informações, evitam falar sobre isso. Por que isso acontece? E isso é uma coisa que a gente precisa começar a refletir sobre. São inúmeros os fatores, mas eu posso citar alguns. O médium começa a ir numa casa espírita tradicional, né? E aí ele começa, e aí aquele começo do estudo, né? Tá empolgado, tá com aquele espírito científico de pesquisa, vai num livro, vai no outro, vai buscar em vários lugares e tal. Aí o tempo vai passando, né? Ele vai se adequando a formalismos, regras muito, né, ortodoxas, excessivas dentro de uma casa, e aí ele vai, às vezes por medo, às vezes por receio de não ser aceito, ele vai deixando essas informações de lado para se adequar ao grupo que ele está trabalhando ali, né? Fica naquilo ali e tudo bem. Então ele recebe a informação, ele tem acesso àquela informação, né? Faz sentido para ele, ele entende, né? É revelado a ele, mas ele guarda. Ele guarda. E isso acontece por vários motivos. Lembra que eu falei para vocês, quando eu postei o vídeo incorporado com Jesus e Osho, nossa, o ataque energético foi muito forte. Então a gente tem a questão dos encarnados e dos desencarnados. Então aquele dia que eu coloquei aquele vídeo, o ataque energético foi muito forte. Eu tive dores de cabeça, o meu intestino ficou ruim, a pressão no coração era muito grande. Tá? Os meus mentores me disseram, né, como vocês sabem, tem o Pai Candinho que me acompanha, né, ele está sempre comigo, ele vai falar bastante aqui nos vídeos. Inclusive tem vídeo dele para sair, muito legal. Ele disse, né, como uma questão kármica, nós permitimos que toda essa carga energética negativa vá até você, mas a gente peneira, porque só vai na medida da senda da justiça. Então faz parte do trabalho. E muitos médiums, né, a gente fala muito da doutrina espírita, fica pegando no pé dos ortodoxos, mas eles têm acesso a essas informações, só que daí eles querem evitar. Evitar o quê? Esse confronto, esse embate energético, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Entende? E também tem uma coisa, para fazer esse tipo de trabalho, tem que ter audácia. Isso é verdade, tem que ter audácia, né? Tá? Isso já foi dito, está lá na questão 932 do Livro dos Espíritos. Né? Por que os bons não se sobrepõem? Né? Por que os maus se sobrepõem? Porque eles têm audácia. Né? Os maus não têm medo de fazer as maldades. Né? E os bons, eles são tímidos, eles ficam com receio. Né? E no fundo, para mim, tá? Opinião do Celso, isso é falta de fé. Falta de fé em Deus,
Falta de conexão com Deus, falta de fé em Jesus. Falta de fé nos trabalhadores de Jesus. Tá? Porque quando a gente deixa o medo tomar conta, é porque nós estamos sem fé. O medo é a falta de fé. Então, assim, um médico que vem com esse trabalho, né, para revelar as coisas do mundo oculto, ele é um profeta. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O médium que vem para revelar informações sobre o mundo oculto é um profeta. Pode trazer revelações do futuro ou não, fazer previsões ou não. Não é uma condição imprescindível a um profeta. E nesse momento estão encarnados muitos, inclusive os do Velho Testamento, como já foi dito. Então, para mim, para o Celso, isso é uma falta de fé, é um comodismo, né? Então eles se acomodam ali naquele modo de trabalho. E aí pensa assim, eu não vou falar essas coisas, deixa, porque isso vai dar problema, e o outro vai receber com resistência, vai começar um tititi ali, um tatatá ali, vão falar de mim. O que é isso? É ego. Isso é ego. É o ego do médium que impossibilita com que as informações sejam trazidas, entendeu? Então ele fica ali naquela coisa, nos mesmos autores, nas mesmas ideias. E isso prejudica o movimento espírita, né, e as religiões como um todo. Tem uma frase de Kardec, está lá em Prelúdio, no livro Gênese, que ele diz, né, eu não vou lembrar exatamente a frase agora, mas ele diz que o espiritismo ele tem como um dos propósitos ser permanente, desde que ele entenda que vai haver erros, aceite os erros e acolha o novo. Entende? Então, assim, não são com essas palavras, tá? Eu vou colocar a frase na descrição do vídeo. Como vocês sabem, as descrições do vídeo tem muitas informações, códigos de ativação de hélice de DNA perispiritual, já foi dito aqui. Esses dias eu peguei um livro, por exemplo, eu não vou citar o nome, é claro, mas a capa do livro, o título do livro veio com uma entonação que ele ia trazer bastante coisas novas, digamos assim, coisas que estão acontecendo agora, né? Convenções que são feitas entre cristos planetários, por exemplo, para deliberar sobre os acontecimentos na galáxia, tá bom? Então, a proposta, a promessa, através da capa, do título, nossa, era... Na hora eu comprei, eu falei, preciso desse livro. Preciso dessas informações para a gente trazer para vocês. E aí eu fui ler o livro, gente. E aí, assim, o livro é basicamente só uma reedição do que está no Evangelho de Mateus. É ótimo, é ótimo. São mensagens de consolação, são mensagens de paz, de amor. Mas a gente precisa também do conhecimento do novo. A gente precisa também da questão científica. A gente precisa disso. Um mundo evoluído, um mundo regenerado, um mundo ditoso, um mundo celeste, Deus está em tudo. Não há separação entre a religião e a ciência. E eu não culpo os homens da ciência por quererem se afastar ao máximo da religião, da espiritualidade. Porque a cada absurdo que acontece, como eles ficam ali no tradicionalismo, como os religiosos eles querem usar a religião só para ter poder, fama, os cientistas eles se apartam, não querem que seja que essas coisas se misturem. E isso atravanca o processo de pesquisa da física quântica, né? Você tem aí pesquisadores que estão tentando explorar mais as propriedades dos elétrons, né? Estão tendo dificuldade com esse pessoal, né? Eu fiquei decepcionadíssimo com esse livro, né? E não é só esse, tem vários. Então, assim, eles prometem uma coisa, falam, não, a gente vai trazer, vai ser não sei o quê. Aí acontece alguma coisa lá, né? Passa o livro aí pela uma peneira da pureza doutrinária e aí arranca um monte de coisa e a gente fica com o que já está trazido, já está falado. É importante falar o que já está falado? Com certeza é, nós temos que falar, né? Tem obras aí dos anos 90 que precisam ser faladas, que elas estão mais atuais do que nunca e as pessoas meio que deixaram de lado, tem que ser falado. Os livros do Robson Pinheiro, né? Tem vários autores. Entende? Então, assim, eles querem evitar o embate e aí não faz o trabalho, por falta de fé. Fica com medo, fica com preguiça, né? Não quer lidar. E tem uma coisa também que eu não tiro a razão desses espiritualistas no sentido de que a humanidade do planeta é complicada. Se um espiritualista está fazendo um bom trabalho, né? Ele está fazendo um bom trabalho,
Imagine que um espiritualista ele está fazendo um pastor. Quando eu falo espiritualista, não é só dirigente espírita, né? Vamos falar de um pastor, de um padre, né? de um pai de santo. Vamos supor que ele está estudando, ele está fazendo um ótimo trabalho, ele está fazendo cura, ele está expandindo as consciências, ele está aberto para pesquisa. Aí, de repente, ele está com essa audácia. Vamos supor que ele está com essa audácia. Ele está falando, ele está trazendo, e vem um novo, e Deus fala diretamente com ele. A informação não vem do mentor, vem direto da fonte, porque isso é mais normal do que se imagina, e a gente vai falar sobre isso no canal. Só que aí, no meio da caminhada, ele dá uma derrapada. Como assim derrapada? Bom, pode ser uma derrapada de ideias, ou seja, ele é intuído e inspirado pelas trevas em um determinado momento e acredita que essa informação veio da luz e traz. Tá? Porque ele está ali naquela energia da audácia e ele fala, não vamos, porque ele deu uma derrapadinha. E aí ele traz aquela informação, tá? Que é uma informação, digamos assim, nova, mas é uma informação falsa. E aí o que acontece? O que as pessoas que se dizem evangelizadas, né, evoluídas, né, maduras do espírito, conscientes, esclarecidas fazem? Condenam o cara ou a mulher. Condenam. Então, assim, é como se nada do que ele tivesse feito até aquele momento valesse. Entende? Então, por um erro, ele entrou em sintonia com os espíritos das trevas. Isso acontece, gente. Tá? Planeta Terra, a gente vai estar sujeito às inspirações das trevas. E isso acontece. E aí, o que acontece? Tudo aquilo que ele trouxe entra no esquecimento e aí as pessoas só falam, você viu aquele médium que se perdeu? Você viu aquele médium que se perdeu? Né? A gente tem aí a questão da Zíbia Gasparetto, por exemplo. Quando eu cheguei no movimento espírita, nos centros espíritas, eu não conhecia nada, né? E aí eu adorava os livros da Zíbia e ainda gosto, e tudo que me falaram nossa, mas é que a Zíbia se perdeu, nossa, a Zíbia se perdeu. Tudo bem. Pode ter acontecido? Sim. Né? Ela pode estar respondendo no plano espiritual, por isso pode, mas vamos focar no que ela trouxe de bom. Entende? Então, muitos dos espiritualistas, eles não querem lidar com essa energia de resistência, das fofoquinhas que vão rolar, do deboche que vai rolar, vão falar que ele tá louco, né? Porque ele quer ser aceito na comunidade. A gente tem isso. Isso é uma coisa humana. Nós queremos ser aceitos, nós queremos pertencer. Mas uma pessoa que está trabalhando para Deus, como um profeta, ele não pode ter isso. Ele tem que querer pertencer junto a Deus. Não dá para ele ficar se preocupando muito com ali o social, entendeu? Com os tititi de centro que vão falar, que vão fazer, né? Vão falar que ele se perdeu. Não dá, gente. Entende? Os profetas eram assim, eles vinham, falavam, faziam e... Entende? E aí por isso que começa toda a ortodoxia, o cara fica com medo. E assim, por um lado, não tira a razão dele. Né? Pô, você está fazendo um trabalho de anos, aí você dá uma escorregada, as pessoas vão te condenar, as pessoas que eram para não julgar, que eram para perdoar, aí vão desfazer todo o trabalho. Entendem? É complicado. Né? Então, assim, a gente precisa abrir a mente para esse tipo de situação. Nós precisamos estar ligados a esse tipo de situação. Quando isso acontecer, é normal. Então, o que acontece? O cara... a mulher ou o homem, ela vem com uma missão para trazer essas informações. Por exemplo, as informações que eu trouxe para vocês no último vídeo e tal. Não pode ter medo de errar. Não pode ter medo de errar. Vai errar? Vai errar. Vai errar. Não tem como. Nós não somos perfeitos. Vai ter uma coisinha ou outra que depois a gente vai se deparar e vai falar, puxa, acho que eu errei aqui, acho que não é bem assim. Aí sabe o que acontece? A gente vem e fala, sabe aquela informação? Então, acaba se retratando, fala, não é bem assim, acredito que é mais por aqui, e bola pra frente, segue o jogo, vamos embora pra frente. Mundo regenerado, vamos mirar em mundo regenerado. Né? Então tem essas coisas que atravancam o processo, né? A falta de fé, que é o medo, né? A ortodoxia também, claro, a falta de expansão de consciência, ela é muito presente, porque às vezes a informação chega para a pessoa, só que o espírito da pessoa não viveu aquilo. Não é muito claro para a pessoa aquilo, ela não viveu. Geralmente, se o espírito é muito endividado, geralmente ele passou grande parte da sua existência em astral inferior, nas trevas, no abismo, na crosta desse planeta e de outros. Então ele não tem conhecimento no espírito
de dimensões mais elevadas. Então ele vai pegar um livro como esse aqui, por exemplo. Eu tenho um livro aqui, que inclusive eu recomendo muito, tá? Vida Além da Sepultura, do Atanagildo. Atanagildo vai falar da colônia Grande Coração. Não é um livro fácil, é um livro denso. Para você entender, é diferente quem passou por uma dimensão dessa e quem não passou. Vocês entendem, gente? As coisas são complexas, não é assim, sabe? E vai errar, e a gente tem que entender, né? Porque assim, a audácia, né, tem esse ônus e bônus, entende? Não, eu vou trazer, não, eu estou na posição com Deus, vamos lá. Mas às vezes acaba tendo um escorregão ou outro, e aí acaba, entende? Pode acontecer também de, por exemplo, a gente está gravando um vídeo ou dando uma palestra, e a gente tem um tema. Sabe o que a espiritualidade faz? A espiritualidade, ela vem e a gente está com um tema. Por exemplo, vou falar de sintonia vibratória. Aí a espiritualidade vem e bota um bloco de informações na cabeça, vai falar assim, ó, filho, fala sobre isso aí ó, também. Como que você vai... Dá um jeito aí. Por quê? Porque a gente tem uma comunicação no planeta Terra muito precária, né? A voz, essa forma de falar, né, do chakra laríngeo e tudo mais, é uma coisa muito precária ainda. Você vai num planeta evolvido, você vai numa convenção, num congresso, né, de espíritos de alta estirpe, onde tem uma instrumentação ali para palestra totalmente diferente. O cara não precisa nem abrir a boca para falar. O que ele faz? Está tudo na mente dele, tem uma tela de cristal, ele começa a pensar e as formas vão se fazendo, as pessoas vão assistindo a explicação dele, vão sentindo a explicação dele. A maneira da comunicação ela é muito mais profunda, ela é muito mais desenvolvida do que a palavra. Aí a espiritualidade vem, traz esse blocão de informações, ó, se vira aí, faz parte do trabalho, transforme isso tudo em palavras, né? Cuide da oratória e, né, no meu caso aqui eu gosto de desenhar porque a gente ilustra, porque é como se fosse, de uma maneira bem primitiva e precária, a tela de cristal, digamos assim, né? Então isso acontece. Isso acontece. E aí eu acho que as pessoas também esqueceram dessa frase do Allan Kardec, né? Que na visão de Kardec, o espiritismo iria se perpetuar justamente por ter a capacidade de admitir o erro e aceitar o novo. E não é isso que a gente está vendo, né? Não é isso que a gente está vendo. Né? Principalmente entre as pessoas. E eu acho curioso que, assim, eu não estou julgando, não. Eu também não quero fazer deboche, gente. Eu quero fazer a minha missão do jeito que ela tem que ser feita. E algumas coisas têm que ser ditas. As pessoas que eu conheci que mais defendem a pureza doutrinária nem leram as 5 obras de Kardec, gente. É verdade. Ou se leram, não entendeu. Não é fácil entender um livro como esse. Gênesis. Gente, isso aqui é dificílimo. Isso aqui é denso. Sabe? Não é fácil. Né? Você tem o livro dos Espíritos, é mais tranquilo, né? São perguntas aí, né, mais iniciais e tal, mas o livro dos Médiuns já começa a complicar. Gênesis, então, né? E eles defendem a pureza doutrinária, mas nem conhecem o que está na obra. Né? E tem uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção, que é essa questão do que eu ouvia muito, né? Então, assim, tem a pessoa que recebe essas informações, não fala, porque não quer ter um embate energético, porque vai ser visado pelas trevas, né? Porque não tem fé, né? Porque uma pessoa que fica com medo de fazer o trabalho porque abaixa a cabeça para os defensores da pureza doutrinária, ou tem medo das energias, elas não conhecem Jesus, não conhecem Deus. Porque se conhecesse, não teria, porque não conhece profundamente a fonte, então fica com medo. Né? No fundo, não sabe verdadeiramente, né, o poder de Deus e de Jesus. Cara, se você está com a autoridade de Deus sobre você para fazer um trabalho, você está com a autoridade de Deus para fazer o trabalho. Ponto final. E uma outra coisa que acontece também, antes que eu me esqueça, são muitas informações, né? Tem essa questão do que eu presenciei, eu vivi isso dentro de casas espíritas, que é a dificuldade de trazer. Então, assim, às vezes a pessoa não tem audácia e não vai trazer. Mas a que tem e que vai trazer, ela é vista como um bagunceiro, um arruaceiro. Fica a impressão
de que quando a gente quer levar essas questões para dentro, a gente está querendo atrapalhar o modo deles de trabalhar, o jeito deles de fazer as coisas, e não é. Né? E não é. E aí o que acontece? Eles vêm sempre com a mesma desculpa. Não, veja bem, é muito legal essas suas ideias, sabe? Por dentro eles não estão acreditando em nada, tá? Mas eles falam. É muito legal essas ideias, muito legal que você está tendo essas intuições, essas inspirações. Mas é que sabe o que acontece? O pessoal que frequenta aqui, eles são mais simples e tal. Se a gente começar a falar sobre isso, vai complicar, não vai ser legal, não vai ser bom. Mas espera aí, gente, vamos pensar sobre isso? Quero convidar vocês a fazer uma reflexão, tá? Aqui é um bate-papo tranquilo. Vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Vamos falar sobre isso abertamente. Tá? Eu não sou dono de toda a verdade, não sou dono da verdade, mas eu quero trazer essas reflexões. Tem alguém aí que está assistindo nos meus canais, não leu o básico do que é considerado necessário para conhecer a espiritualidade? Tem alguém aí que tá aí, não leu o básico do básico para conhecer a espiritualidade e tá entendendo o que eu tô falando? Tá fazendo sentido? Tá abrindo a mente? Tá falando, opa, isso faz sentido, tal. Tudo bem, às vezes tem um termo técnico ou outro, a gente pode explicar de uma outra maneira, inclusive é por isso que o Pai Candinho também, né, ele tá sempre junto, ele tá sempre falando, a gente vai falando de maneiras, cada uma de uma maneira, mas a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Comenta aqui embaixo do vídeo. Comenta aí, porque eu tenho certeza que tem. Então isso é desculpa. Isso é desculpa por quê? Porque eles não querem que venha alguma coisa nova. Eu passei por uma situação, foi bem constrangedora, sabe? Deixa eu tentar explicar para vocês. Eu frequentava uma determinada casa espírita e eu estava estudando muito, eu estava vendo muita palestra, eu estava expandindo muito, né? E assim, despertando para a realidade do espírito. Eu estava tendo muitas revelações e a espiritualidade chegou e falou assim para mim. Olha o que a espiritualidade falou para mim. Filho, o centro que você trabalha é muito bom. As pessoas lá, elas estão com boas intenções, elas estão fazendo um bom trabalho. O posto de atendimento que nós temos na parte astral tá muita tecnologia, nós conseguimos fazer muitos trabalhos, inclusive foi lá que eles operaram o meu perispírito, né, para eu parar de fumar. Isso acontece quando não é kármico. Mas nós precisamos que você leve essas informações que eu estou trazendo para vocês, para eles. Você pode fazer isso para a gente? Eles disseram assim, nós não estamos encontrando campo psíquico para intuí-los com essas informações. E essas informações precisam vir. Que é o que eu estou trazendo aqui no canal. A integração cósmica das religiões, as realidades paralelas, os fractais, essas coisas, sabe, gente? E vai vir mais. Os seres de outras dimensões, tá? Né? E eu falei para eles, eu falei, olha, eu falo, mas na minha cabeça, né? Eu falei, não vai adiantar, gente. Por que vocês querem que eu faça isso? E aí eles falaram assim, não, filho, entenda uma coisa, é uma misericórdia muito grande, porque assim, a gente não precisa que eles entendam agora ou que eles aceitem agora. Nós precisamos que a informação entre no corpo mental deles. Só isso. Eles vão ver você como um bagunceiro, um arruaceiro, vão falar que você está ficando louco, vão falar que você está mistificando, e foi falado isso para mim mesmo, né? E aí o que acontece? Aconteceu uma coisa que eu vou falar aqui, né? Já que eu estou, né, falando, o espírito de Chico Xavier, ele veio, né? Ele veio conversar comigo. Ele não é meu mentor, tá? Ele não está diretamente ligado a esse trabalho aqui, mas caso ele venha e quiser dar uma mensagem, tudo bem. Mas o trabalho, o que ele queria, na verdade, era, através de mim, falar com o pessoal daquele centro. Entendeu? Por causa do trabalho que o pessoal daquele centro estava fazendo. E o Chico disse para mim, filho, a gente está fazendo uma peregrinação, digamos assim, uma programação, que nós estamos indo em todos os centros espíritas do Brasil. Eu, Chico, estou indo em todos os centros espíritas do Brasil. Em alguns médios eu estou incorporando, outros não, outros eu estou só intuindo, inspirando, como eu estou fazendo com você, para trazer essas informações, né? Porque eu estou mais próximo do que se imagina, né? Porque as pessoas criaram, endeusaram o Chico, né? E, assim, nossa, falar de Chico e Allan Kardec parece uma coisa assim, né? Que eu tô falando, parece que eu tô falando, sei lá, da estátua de Amon.
há 3.300 anos atrás. Parece que eu estou falando de Baal há 3.000 anos. Não, brincadeira, estou exagerando, né? Claro que não é assim, mas vocês entendem assim, o nível de apego. E eu não tenho isso. Não tenho apego com o espírito, com Allan Kardec, com Chico, com ninguém. Eu entendo que o meu negócio é com Deus, com a fonte. E eu acredito que é por isso mesmo que facilita esse contato, porque o espírito vem e fala, olha, sou Chico e tal, tenho que trazer uma informação, eu não fico assim, meu Deus, desesperado. Com Jesus eu fiquei claro porque, pô, Jesus, cara. Entendeu? É o cara, Jesus, meu. Mas tudo bem, já tô me acostumando com isso também. Porque somos irmãos, né? A gente trabalha junto, pô. Né? A gente trabalha junto. E aí o Chico falou que eles estão fazendo esse trabalho, porque eles falaram para mim o seguinte, ó, muitos centros espíritas a gente já não está conseguindo mais entrar, tá? Existem tendas em cima, porque se vocês lerem o livro do Vanderlei Oliveira, eu acho que é esse aqui, ó, não tenho certeza, tá? Eu acho que é esse, Guardiões do Karma. Se vocês lerem o livro dele, vocês vão ver que formam-se tendas em centros espíritas quando os médios não estão na posição com Deus. E o Chico falou para mim, olha, tá uma situação que a gente já não tá conseguindo nem falar mais com eles, entendeu? O Chico falou assim, nem quando eu vou com uma outra roupagem de um médico, de qualquer coisa, eles estão recebendo. Né? Tá tudo tomado por obsessor, quiumba e tal. Então é importantíssimo que, primeiro, o pessoal desse centro que você está frequentando entenda isso, tá? E que a informação entre no campo mental deles. Mesmo eles falando que você está mistificando, é uma misericórdia muito grande de Deus, porque daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 250 anos, isso vai eclodir no espírito deles, e aí eles vão entender o que nós estamos fazendo hoje. Vocês entendem, gente? A complexidade do trabalho? Não vai ser compreendido por muitos, mas daqui 100, 200 anos vai ser uma misericórdia muito grande alguns médios terem a coragem de fazer hoje, de falar hoje, porque e eu disse para eles, né, a gente teve essa conversa. E eu falei, olha, gente, o momento agora, né, é da universalidade, da comunicabilidade dos espíritos, assim, assado, falei um monte de coisa, né, falei das 3 terras, né, falei muitas coisas, né, e assim, já estava uma situação um tanto sustentável, né, como eu falei para vocês, eles olhavam para minha cara e falavam assim, olha, entendo que você tem essa visão, mas a gente não compactua com isso, tal. E aí eu disse para eles, eu falei, olha, tudo bem, eu só preciso trazer todas essas informações para vocês, porque a partir do momento que elas entram, elas estão no seu corpo mental e aí deixa com a espiritualidade. E eu ainda falei que era Chico que estava falando, então vocês imaginam a situação. A primeira coisa que me disseram foi, Chico não falaria isso. Chico não faria isso. Chico não agiria dessa forma. E aí eu perguntei, vocês conhecem o espírito dele? Por quê? Porque eles já estão com uma ideia pré-concebida, com um sistema de crença fechado. Então, a missão, né, o trabalho é assim, o trabalho é esse. E é claro que a espiritualidade sabia que eu não ia ficar dentro do centro espírita ali, que o meu trabalho ia ser com vocês aqui na internet. Porque vocês imaginam, né, no momento de transição planetária, ápice de transição planetária, momento decisivo do planeta, né, com um instrumento como o YouTube, você acha mesmo que a gente ia ficar fechado numa agremiação espiritualista, numa tenda, numa igreja, numa congregação, num centro espírita? Tem essa programação para algumas pessoas? Tem, vai ser assim, né? Não vai ser na internet, mas não tem necessidade agora. A gente pode falar para muito mais pessoas, e a gente vai falar. E dependendo do assunto da palestra, a palestra não é só mostrada no plano físico. A palestra é mostrada no plano físico e no plano astral inferior. Porque dependendo do assunto, quando a gente vai trazer, é mostrado lá para o pessoal ouvir. E eles são obrigados a ouvir. Não só desse planeta, como de outros. Vocês entendem? Dependendo da palestra, do assunto, no astral inferior de outros planetas que também estão em transição planetária de provas e expiações para regeneração, a palestra é mostrada. Percebe a complexidade, a profundidade do que está acontecendo? Eu queria bater esse papo aqui com vocês numa boa para a gente entender, sabe? Não é para a gente julgar, e eu não estou querendo falar mal, sabe?
Nossa, o cara é um perseguidor de irmão de fé. Não é perseguidor de irmão de fé, não. Tá? Não estou debochando, não estou perseguindo, não. O que eu estou fazendo é, a gente precisa colocar luz sobre essas sombras. Tá? Porque se a gente não mantiver o espírito científico e a gente não mantiver mente aberta para receber o novo, os movimentos por si só eles vão ruir. Porque vai ser o que Jesus falou. A casa vai ser edificada sobre a areia, não vai ser edificada sobre a rocha. Né? O que é a rocha? A rocha é coração, boa vontade, legal. Isso eles tinham lá. Né? Tanto que o Chico me falou, olha, a gente está indo lá porque a gente encontrou campo psíquico que nós vamos em todos que tem, porque tem muitos que a gente já não está indo. Mas também o que? Expansão de consciência. Expansão de consciência. E a espiritualidade, eu vou falar para vocês, gente, é sacana mesmo, viu? Porque eles viram ali que eu estava aberto para fazer esse trabalho, esse serviço, sem medo, né? E eles começaram a me mostrar também a aparência perispiritual de alguns dos trabalhadores. Né? Então eu via aparências de rabino, freiras, aparência perispiritual, porque aquilo estava muito impresso no campo psíquico. Olha que interessante, gente. O perispírito ele é plástico. Aí o médium, lá trabalhando para a doutrina espírita, quando ele entrava no centro espírita, ele assumia a aparência perispiritual de uma freira, de um rabino. Mas por que isso acontecia, Celso? Porque o contato do espírito com a atmosfera religiosa trazia as impressões do espírito da época lá, da Inquisição, ou seja, de onde for, entendem? Então, assim, eles estão ali pela questão religiosa, e isso é muito impresso no perispírito, no espírito, e aí quando eles entram no centro espírita, eles assumem aquela forma. Porque eles associam a religião com a doutrina. Muito forte. Muito forte. E essa informação que eu estou falando para vocês veio exatamente agora. Eu só ia falar que eu via a aparência perispiritual. Agora eles me explicaram por que a aparência perispiritual ficava daquela forma no centro espírita. E também tem um livro de Vanderlei Oliveira, com a Maria Modesto Cravo, ou se eu não me engano é uma palestra. É uma palestra, eu não lembro se foi o Vanderlei Oliveira que disse isso, tá? Talvez tenha sido o Pedro Augusto. E o que acontece? A Maria Modesto Cravo, o Bezerra de Menezes, o Eurípides Barzanufo, eles iam, quando eles percebiam, por exemplo, que a casa espírita tá com boa vontade, mas tá ortodoxa, eles esperavam à noite para desdobrar os médiuns daquela casa lá para conversar com eles. Para mostrar um pouco para eles, né? Dos nossos irmãos extraterrestres, do trabalho que é feito lá, dos Exus que trabalham junto, para diluir a rigidez doutrinária. E aí eles falaram, né? Bezerra de Menezes, Eurípides Barzanufo e Maria Modesto Cravo chegavam lá, e aí o que eles viam quando o médium desdobrava durante o sono? Um médium com uma roupa sacerdotal, assim, ó. Assim, gente. Gente, assim, ó. Com o livro dos Espíritos em punho, como se fosse um sacerdote lá da época antiga, e não conseguiam falar com ele, explicar para ele. Né? Ele já... Né? Espíritos obsessores, vocês são espíritos obsessores. Nesse nível. Então, gente, eu estou trazendo esse vídeo para a gente pensar sobre isso. Tá? Se vocês conhecem pessoas que estão com boa vontade, com bom coração, que estão fazendo um trabalho, mas que estão ainda muito rígidas, pô, mostra esse vídeo para elas, entendeu? Eu tô aqui para isso, sabe? Vai a minha cara lá, mostra a minha cara lá. Entendeu? Ó, tem um menino aí falando umas coisas aí. Porque é o trabalho, sabe? É o trabalho. E como o Chico falou para mim, mesmo que eles não aceitem, a mensagem entrou no campo mental. E isso foi, sabe, gente, isso foi verbalizado, tá? Isso foi verbalizado. Eu falei para eles, eu falei, olha, não vamos ser anti-progresso, gente. O novo está vindo. Vocês vão aceitar isso só daqui 100 anos? Só daqui 200 anos? Só daqui 250 anos? E eles disseram com todas as letras, sim, nós aceitaremos isso só daqui 100, 200 anos. Já está conformado, já tá, é isso. Entende? Tanto que eu lembro que no dia seguinte, tinha um cartazão lá, impresso, novo, um cartaz novo que estava lá, gigante, escrito assim,
divulguem as obras de Kardec com responsabilidade. Ou seja, era uma cutucada, né? Uma cutucada. Porque uma pessoa que vem trazendo o novo, ela é vista como o quê? Um importunador. É uma pessoa que está querendo atrapalhar, que está querendo causar arruaça. Mas não era. Né? Vocês sabem muito bem da história de Jesus. Quando ele chegava num lugar, ele causava movimento. Todo mundo ficava assim, meu Deus, esse cara vem trazer desordem, vem trazer o caos. Mas não é. Movimento, né? Física quântica. Movimentos, né? É uma matemática do universo que acontece ali. Tá? Estabelecida pelos técnicos siderais. Para fazer as pessoas o quê? Saírem da inércia. E assim, volto a repetir, não estou debochando, não estou julgando, não estou falando mal. Pessoas de bem, pessoas com bom coração, que estão querendo fazer um trabalho, mas a gente precisa alertar isso porque o fanatismo e a ortodoxia atrasam a sua felicidade. Porque felicidade é evoluir. Se você é ortodoxo, você não evolui. Então você não vai demorar para você alcançar a felicidade. Então, o que parece caos, o que parece incomodar, está pegando no nosso pé, fica pegando no pé do movimento, da doutrina espírita. Tal. Não, não é. Né? É para evolução. Entende? Só que o planeta Terra tem que ser assim. Planeta de provas e expiações tem que ser assim. Vocês entendem? Então tem que vir, as informações têm que vir através do escândalo, né? O espírito mais evoluído que pisou aqui precisa ser crucificado. Então você imagina como que Jesus é recebido lá em Júpiter. Quando Jesus chega em Júpiter, as pessoas ficam em júbilo. Nossa, que bom, né? Chegou um dos grandes professores. Olha a mentalidade, gente. Olha a mentalidade. Chegou um irmão nosso, mais velho, um grande professor, um dos grandes professores. Vamos aprender. É uma relação madura. E quando a gente aprende a ter essa relação madura com os espíritos, eles vão chegar pra gente e eles vão falar quem eles são. Né? E aí você vem no planeta de provas e expiações, as pessoas ficam brigando, não porque Jesus é Deus, não porque Jesus é Deus, não porque Deus fez carne, porque são muito ingênuas e imaturas. Não entenderam essa questão de você ser o seu mestre. Precisam se agarrar ali na bata de Jesus, né? Como se ele fosse salvar, como se ele tivesse responsabilidade de tirar você do seu sofrimento. Mas hoje isso está melhorando muito, né? A gente tem aí muitos médiums aí que não estão trabalhando mais, infelizmente, em centros espíritas, né? Porque não estão conseguindo e vão fazer outras coisas. Então, assim, tem a apometria, né? Eu faço parte de um grupo de apometria. A apometria é uma técnica que precisa ser popularizada, tá? Porque na apometria a gente trabalha com a integração cósmica das religiões, nós usamos no processo de cura a energia dos orixás, né? Nós chamamos os nossos irmãos Exus para ajudar, para prender os bandidos, tá? Os facínoras, nós chamamos as pombagiras para esclarecer o espírito que está sendo cuidado, tá? Enfim, e traz, né? Então, assim, a luz, né, dos nossos irmãos, os mestres ascensionados, a chama violeta de Saint Germain, que ela vai purificando todo o ambiente. São muitos os recursos que podem ser usados para o trabalho espiritual se a gente abre a mente. E a apometria está fazendo isso. Então a gente precisa popularizar essa técnica. Graças a Deus tem autores. Eu tenho um aqui. Norberto Peixoto, olha aí. Norberto Peixoto, expansão de consciência, né? Tá com a consciência expandida, tá se abrindo para o novo. Quem que veio como professor dele? O Ramatiz, que é um dos grandes aí da humanidade, pô. Apometria e Umbanda, olha aí. O que ele está fazendo? Integração cósmica dos conhecimentos universais. Entende, gente? Então isso já está acontecendo, né? Vamos abrir a mente, né? Vamos abrir a mente para isso, para que nós não façamos o que aconteceu, né, com aquele autor, né, que traz no título do livro, né, os cristos planetários, os mestres ascensionados, o futuro, não sei o que, e a gente vai ver o conteúdo, é o Evangelho de Mateus, tá? Então, eu vou ficando por aqui.
Isso é um pouco do que eu queria trazer. Tenham paciência. As pessoas que estão de boa vontade, querem trazer o novo, que estão com audácia, elas vão errar. É normal. Eu vou errar. Tá? Eu vou errar. Pode ser que tenha alguma informação que eu traga num outro vídeo e fale, olha, gente, aquilo que eu falei não é bem assim, é assado. Né? Um termo que não é assim, é assado. Ou na própria descrição do vídeo, ó, retificação, informação tal. É assim. É assim que as coisas acontecem. Quando você vai na escola, não é assim? Na faculdade, não é assim? Às vezes a pessoa erra e fala, olha, gente, desculpa, é assim, assim, o autor tal, tá? Normal, né? Normal. Vamos tirar a questão religiosa, né? Questão religiosa, porque a religião ela traz muito a questão do branco e preto, né? É branco e preto, é branco e preto, é branco e preto, é branco e preto. E a gente tem os tons de cinza no trabalho, entendeu? Isso é maturidade do espírito. Então, é isso que tem acontecido. Então, bom, já me estendi demais aqui, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Celso Rei. Esse é o canal Tudo sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter vocês comigo mais uma vez. Fiquem todos com Deus.